da Gogóia. Eu sou a mosca. O excelente álbum de estreia de Arthur Verocai foi praticamente ignorado pela crítica em 1972. Destino ou não, décadas mais tarde, o trabalho de Verocai começou a ser redescoberto por uma nova geração de músicos, produtores e DJs, que passaram a venerar o disco. Com vocês, aqui no Som do Vinil, a incrível história de Arthur Verocai e seu primeiro álbum. Ele tem um dom ali de orquestrar, de tirar uma sonoridade pessoal. Toda a novíssima geração de hip hop está fazendo remixes dessas gravações ao vivo dele. Ele tem muita influência de muita coisa ao mesmo tempo e joga aquilo tudo ali, então é uma coisa totalmente nova. Os arranjos acho que ficaram atuais até hoje. Depois que eu fiz esse disco instrumental, eu fiquei taxado de louco mesmo, né? Por quê? Não sei, porque estava fora dos padrões do mercado fonográfico, né? Então os diretores de gravadores, que não vale a pena dizer o nome dele aqui, mas rejeitaram a concepção aberta que eu tinha em termos de música, entendeu? As influências todas misturadas e tal. E fiquei um pouco decepcionado com o mercado brasileiro, então, mas foi bom, até certo ponto foi bom porque criou uma mística em torno desse disco. O Arthur virou um negócio icônico, ele é muito lembrado. Acontecia uma coisa assim, chegava em alguma roda de americanos e tava o pessoal, Mário falava assim, ah, esse amigo que assim, ele é amigo do Arthur Verocai, era um negócio assim, tipo... Parecia que, sei lá, que eu era amigo da Madonna, ou alguém muito pop. Ele estava muito popular no... Isso foi ano passado, ele está muito popular nos Estados Unidos nesse momento agora, o que é uma coisa, um grande feito. Eu fiquei espantado, porque eu não poderia imaginar que num teatro de quase 1.200 lugares, num domingo lotado, para me assistir, como é que eu vou me imaginar que eu vou chegar em Los Angeles, um eterno desconhecido. Me imaginava, eu até virei para o Brian B. que era o cara idealizador do projeto, e perguntei para ele, pô, será que vem gente? Eu olhei para aquele teatro grande e falei, será que vai encher isso aqui? Não é possível. Ele falou, não, você espera que você vai ver. Los Angeles, without any further ado, the man, the conductor, the arranger, the writer, the vocalist, the guitarist, the maestro, Arthur Verocai! Verocai, como e quando você se interessou por música? Na minha casa, meu pai sempre gostou muito de música, meu pai era um amante da música, a gente sempre ouvia muito a rádio e tinha discos de 78 rotações, de tudo quanto era jeito. E eu comecei assim, a minha irmã aprendia violão com o Carlos Lira em 58, por aí, 59. E eu comecei a afilar o caderno dela e tal, o violão dela, e comecei a tocar no violão dela mesmo e tal. E foi aí que eu comecei a tocar. Aí eu fui ter aula com o Menescal em 62 só. Mas aí eu já tocava, já tirava música, já harmonizava. E eu curtia muito ouvir jazz, Wes Montgomery, Miles Davis,
eu ouvia Frank Zappa, eu ouvia jazz, Stan Kenton, eu ia de um polo ao outro. Tinha tanto a influência de música brasileira, como ele adorava Frank Zappa naquela época, Hot Hats. E ele era muito ligado no Milton, né? A gente era mesmo, todo mundo era muito ligado no Milton. Porque o Milton trouxe uma inovação nas harmonias. Ele fazia umas sequências harmônicas que eram novidades para todo mundo, assim, juntava um acorde que ninguém juntava com o outro normalmente, né? E ele criava os caminhos melódicos dentro daquela harmonia dele que ficavam maravilhosos. O Milton, a gente fazia uma comparação do Milton, né, que virou o ídolo da galera toda, né? Que o Milton era de 3 pontas, o Pelé era de 3 corações. Era Edson Arantes do Nascimento e o Milton era Milton Nascimento. Então a gente achava que o Milton era o Pelé da música, entendeu? Trabalhando o sol é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Rapidamente você encontrou um lugar ali nos festivais. Conta essa passagem pra gente, Verocai. No festival, a gente começou em 68. Em 1968, eu tive a sorte de ter uma música defendida pela Elis Regina no Festival Universitário do Rio de Janeiro. O meu início foi todo com o Arthur, né? A gente começou a participar dos festivais universitários, inicialmente. Teve aqueles festivais universitários que a gente... Porto Alegre, Festival de Niterói, que participei tinha muitos festivais também, nessa época, não Festival tinha? Internacional, Já era a época dos festivais, realmente. Aí a gente ia botando as músicas, você devia fazer o quê? Faz música, tem que ir botando os festivais. E no ano seguinte, em 1969, eu peguei e comecei a fazer arranjo das minhas músicas, foi os Golden Boys que defenderam. Aí quando tinha o festival, eu fazia arranjo. Aí daí o Paulinho entrou para a Philips, aí começamos a trabalhar com o terço, né? Aí o primeiro veio o Ivan disco Lins, do terço, não é esse? Primeiro e segundo, Aí a gente fez o primeiro disco do Ivan, estourou, né? Aí virou sucesso, né? Vendeu pra caramba aquele disco que tem Madalena, Amor é Meu País. Eu comecei então a produzir meus primeiros discos, que eram discos desses artistas, Ivan Lins, né? O Terço, o Fire, Gonzaguinha. E o Arthur era o meu principal arranjador, talvez, né? No disco do Ivan, o primeiro disco, se não me engano, ele fez todos os arranjos. E ele fazia arranjos para vários desses artistas meus, do Terço também, o Jorge Benjor. E o Jorge Ben eu fazia arranjo de cordas, né? Fiz arranjo também daquela Lá Fora Está Chovendo, mas... Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Meu amor. Bem, dentre todas essas coisas que a gente enumerou, ainda apareceu um convite para você trabalhar na televisão, na Globo especificamente, né? Fala um pouco disso, Verocai. Isso daí foi após o festival em que o Ivan tirou o segundo lugar, né, no festival. Eu fiz o arranjo do festival e o Ivan estava estourado, né, com o primeiro disco. Então foi Gonzaguinha, foi Ivan, foi todo mundo para lá, para a TV Globo. E eu comecei fazendo os arranjos lá nesse programa. Ele pegou a Globo numa época industrial, como maestro. Tipo, tendo que escrever temas da noite para o dia para programas ao vivo. E esse programa era apresentado pela Elis Regina, né? E pelo Ivan Lins. Entendeu? O Som Livre Exportação. Som Livre Exportação. Começou sendo apresentado pela Elis Regina, que cantava no programa também. Então era maravilhoso. Para mim foi uma experiência fantástica, né? Pô, ter convivido com Elis.
sopra leve, tira o sol, como tira o pó de um velho paletó. E pondo os pés na lama, seu sapato feito só. Vou falar de dois trabalhos que eu acho muito interessantes e que provavelmente a gente vai falar aqui no Som do Vinil um dia. Você trabalhou nesse disco e nesse disco aqui da Célia. Você não era contratado da Continental nessa época, era? Não, não. A Célia era uma artista. A Célia era a estrela da Continental nessa época. E a Célia me chamou para fazer os arranjos. Esse aí eu que produzi, quer dizer. Esse eu produzi e fiz os arranjos inteiro. Todos. Agora, aquele eu fiz alguns arranjos só. Nós nunca tivemos problema pra viver um com o outro. Como muito pouco, eu durmo em qualquer lugar. Não me incomodo com seu jeito, que meu jeito é bocado todo. Por isso mesmo é que eu preciso agora é te ouvir falar. Se tá legal, ou se não tá legal. Se tá legal pra você, eu posso ficar mais um dia ou dois. Para você me ensinar a temperar a carne e fazer o arroz. E se não tá legal... Eu recebi um convite, a Célia, através da Célia, a Célia falou, olha, o pessoal da Continental quer que você faça um disco, solo teu e tal. E eu falei assim, não, eu quero fazer um disco do meu jeito, então não quero interferência de ninguém. Quero chamar os músicos que eu quiser e fazer do jeito que eu quiser. Aí eles concordaram, foi ótimo, maravilhoso. Tudo que ele faz em termos de composição passa pelo filtro de um arranjador brilhante. Então, quando ele está escrevendo uma coisa, eu sinto que a linha melódica ela está conectada a tudo que está acontecendo embaixo de uma maneira que muitas vezes um compositor não tem a dimensão. Isso torna o tipo de composição que ele faz uma coisa muito rebuscada. Você falou que chamou quantos violinos para gravar? 12. 12. Tem muita diferença quer dizer, tem, a gente sabe, mas qual a diferença de massa sonora entre 12 violinos e às vezes quando se grava com 4, com 5? Ah, é completamente diferente. Explica. Você botar 12 violinos tocando, você tem muitos harmônicos, porque cada violino está diferente um pouquinho do outro, entendeu? Não existe aquele uníssono total matemático, não existe. Então, essa coisa do somatório de todas as caras quase afinadíssimos, né? Esse resultado é que dá a beleza da massa sonora, né? Você vê o povo cantando no Maracanã, parece que está afinadinho, né? Né? É porque tem tanta gente cantando que a média sai legal. Por que Silvia? Olha, a Silvia era minha mulher na época, né? Eu tinha acabado de casar e tal. A última música, faltava uma música para acabar o disco. E aí eu cheguei em casa e falei, mas não tem mais música, como é que vai ser? Aí eu peguei, fiz uma batidinha no violão e tal, fui lá, gravei uma base. Aí falei, depois eu boto umas cordas aqui, uns flugels ali e tal. E saiu, né? Essas coisas não tem explicação, né? Elas vão saindo sem você saber, Você né? pensar muitas vezes. Aí, porque quando você pega no papel, para escrever, você vai para outra dimensão, né? Isso aqui é bacana, o prazer de você trabalhar, de fazer um arranjo é esse. Quem viaja nas sombras, por detrás dos seus ombros, por detrás desta... Quem está cantando aí é o Luiz Carlos, da Abolição. Eu gostava dessa maneira dele cantar bem para fora, entendeu? Bem, quase
suburbana, né? Sei. Bem suburbana, mas autêntica, né? Pro seu bote ou golpe final, sim, mais uma vez, outra vez. Qual foi a recepção dele na época? Olha, comercialmente foi um fracasso, vamos dizer assim. Teve uma história muito interessante, porque o segundo disco do Ivan Lins, que eu também fiz uns arranjos, eu estava até comentando isso com o Ivan, ele que falou para mim, poxa, te chamaram de maluco lá na Philips, que você fez aqueles arranjos, mas são legais pra caramba, que eu curto até hoje. Aí eu falei, eu virei maluco nesse disco, e no meu, eles carimbaram a maluquice total, né? Aí eu virei um maluco beleza mesmo, porque depois que eu fiz esse disco instrumental, eu fiquei taxado de louco mesmo, né? Mas eu acho que é um disco bastante complexo e com muitas camadas de harmonia e de ideias, muitas texturas e cores de arranjo acontecendo. Então ele não é um disco imediato para a pessoa de gosto comum, ele é um disco para quem gosta de música, né? Aquilo que é novo e que não é, né, tão simples de se absorver, não vai ser absorvido ali, vai ser absorvido muito tempo depois pela qualidade que demonstra. Então, não é nenhuma surpresa esse disco do Arthur ter ficado totalmente desconhecido, porque era uma coisa difícil mesmo. Nas ruínas, homens ou tribos, ouço o grito de 2000 anos, agarrando um nó underground ferido. Meu presente de grego na gente escondido, atrás das barbas, de olho, por olho, pedra, por pedra, conta, por conta. Mas houve uma redescoberta desse disco. Vamos falar disso, porque isso aqui nos trouxe, inclusive, aqui, Verocai. Ele se tornou um disco impossível de ser comprado, tornou-se um disco cultuado e item de colecionador. Quando é que começou a retomada desse trabalho? Quando é que você percebeu que isso estava acontecendo? Olha, na década de 90, o Cassim era amigo do meu filho, entendeu? E o Cassim, de vez em quando, ia lá no estúdio com o Ricardo, levava ele lá no estúdio e tal. Ele chegou um dia lá no estúdio e falou, pô, esse teu disco tá na Europa, tá sendo lá, todo mundo fala nesse disco. Eu falei, pô, eu não acreditei. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? como? No Japão tinha uma loja que chamava First Impressions, que era uma loja assim pequeniníssima, do tamanho dessa sala, só com discos brasileiros muito raros e muito caros. E eu lembro que o disco do Arthur estava na parede. E aí eu comentei com o cara da loja, falei, pô, é engraçado o disco do Arthur na parede. Ele falou, cara, esse disco é raríssimo. Eu falei, eu mesmo não conheço, eu conheço o Arthur, mas não conheço o álbum. Aí ele botou e eu escutei no Japão e depois vi que havia um culto a esse disco começando, e como era um disco com poucas cópias, ele virou um disco caro. Há uma redescoberta meio por outros artistas que estão atrás de uma coisa que a música brasileira sempre teve, foi originalidade, essa aliança forte entre melodia e ritmo, com harmonias além do padrão, quer dizer, então isso permanece, quer dizer, sempre vai ter alguém que vai correr atrás disso. Como o disco dele é muito cheio de cores e muito cheio de arranjo, é um prato cheio para samples, e ele foi muito sampleado. A música que mais marcou aqui foi o Na Boca do Sol, que ela marcou lá fora, né, que foi mais sampleada. Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de bem. Essa música foi sampleada por quem, cara?
Essa aí foi sampleada por, bicho, você vê na internet, tem 15 caras lá. É, muita gente sampleou. Muita gente sampleou. Que trecho eles samplearam exatamente? Qual introdução, e esse tori-tori-tom, torororiririri, as voltinhas, entendeu? Que tem orquestradas. Wake up! Wake up! I see the sunshine gazing through the window pane, blazing like endo flame. It's time to wake up. Come to your senses, man. Snow is all around you, but you don't play in the winter game. Cartridges surround you, but you ain't playing Nintendo games. Load them up and fill them up to the top before you cock your name. Trying to get from the bottom. E aí apareceu o convite para você fazer Aí quando chegou esse DVD que está aqui no fundo passando, né? Aqui atrás da gente. Como é que aconteceu esse projeto? Fala esse projeto, quem me contatou em primeiro lugar foi o DJ Nuts, que trabalha com o Rodrigo Teixeira, né? Que trabalha com o Marcelo D2 e tal. E ele é muito amigo do pessoal de Los Angeles. Aí eles ligaram para mim, olha, temos aqui, queremos que você faça um concerto. Eu falei, mas como é que é esse concerto? Como é que é a banda? E ele falou, não, a banda que você quiser. Eu falei, tá bom. Aí mandei logo uma banda de 30 pessoas. Aí os caras ficaram espantados, né? Aí adiaram por 6 meses o concerto. Lá vamos nós de novo, né? Esse DVD é uma coisa incrível, porque ele teve a oportunidade de ensaiar, de refazer os arranjos e fazer o disco ao vivo, talvez pela primeira vez, músicas que ele não tinha tocado ao vivo, cantar ao vivo, que nunca foi muito a coisa dele, mas ele está lá cantando super bem. E com músicos de primeiríssima, soa muito bem, soa diferente do disco e soa tão bom quanto, ou talvez até melhor pela coisa fresca, pela reinterpretação. Caboclo, quando sai, acorda o sol pela manhã, planta algodão, planta nuvens pelo chão. À noite, quando volta, traz estrelas no embornal, cofres do sertão que semeia no quintal. Realmente eu fiquei espantado, porque eu não poderia imaginar que num teatro de quase 1.200 lugares, num domingo lotado, para me assistir. Olhando em perspectiva, assim, Verocai, o que você acha desse disco? Olha, eu acho que esse disco aí, cara, foi um presente de Deus. A partir desse disco aí eu estou trabalhando no exterior, já fui à Austrália, dar palestra sobre esse disco na Red Bull Music Academy na Austrália, em Melbourne. Lá os caras também, galera jovem, todo mundo assim, olhando para mim como se eu fosse um ET. Eu acho que ali ele colocou nesse disco tudo que ele tinha de informação e de vontade de colocar para fora. E eu acho que todo disco, quando vai assim muito fundo, ele acaba virando um disco que ele não faz parte daquela época exatamente. Eu vejo isso com discos que acontecem agora. O cara faz um disco, aquilo é muito rebuscado, a compreensão daquele disco ela é digerida um pouco mais lenta, né? Me sinto muito feliz de ter feito esse disco. Esse disco, para mim foi maravilhoso. Na época foi uma decepção, mas foi um gigante que estava adormecido e depois ele acordou, graças a Deus. Verocai, obrigado pela entrevista. Poxa, eu que agradeço a você, um pesquisador da música brasileira que está resgatando um monte de coisa boa do passado. Atualmente, Arthur Verocai continua fazendo arranjos para alguns dos principais nomes da música brasileira. Mas aí já é uma outra história.
Arthur Verocai. Arthur Verocai.